Ok, vamos lá. Pessoal, vamos lá então. A gente estava discutindo os grupos nominais, vamos só recordar umas estratégias que a gente estava adotando, que a gente vai aplicar agora nessa frase aí que vocês estão vendo. Tá? O que acontece? Quando a gente tinha um período muito longo, conhecer grupo nominal só tem sentido se a gente souber para que vai usar. Quando a gente tinha um período muito longo, o grupo nominal servia para facilitar o encurtamento dos períodos. Vamos novamente fazer uma relação, já que vocês estão fazendo isso em lógica, entre a linguagem e a matemática. Bora fazer uma relação aqui. Né? O matemático, quando ele está resolvendo uma equação imensa, né, ele não tenta enfrentar aquela equação de uma vez só. O que ele faz? Ele pega um pedaço, chama de x, resolve x, e depois ele devolve x na equação já resolvido. O grupo nominal é mais ou menos o mesmo procedimento. Você vai pegar um período muito longo, vai encurtar, né? Vai chamar ele lá de x e vai entender o que ele tem a dizer. Depois você devolve ele quando tiver interpretado os outros micro pedaços de sentença. Né? Para fazer análise por grupo nominal, a primeira coisa que eu fazia era achar a cápsula verbal. Porque de um lado, à esquerda da cápsula verbal, eu espero que esteja o sujeito, à direita eu espero que esteja o complemento. Né? E aí, esse sujeito, ele é dado necessariamente por um substantivo ou por uma oração substantiva. Oração substantiva é essa que vai ter necessariamente dentro dela pelo menos um substantivo ou um grupo de substantivos, ou seja, um grupo nominal. Tá? Então, primeiro você acha a cápsula verbal, depois acha sujeito, acha não o predicado, mas o complemento, e em seguida você começa a fazer análise dos grupos nominais. Tá? Aqui eu tenho uma oração extremamente grande. Fictional detectives might solve crimes from their armchairs, but real-world policemen spend most of their time out of the office on the streets. Muito bem, Cássia. A primeira observação é essa que Cássia fez, são duas orações. E como que eu sei que são duas orações? Onde você... A vírgula e o but. O but é uma conjunção. Ora, para que eu uso conjunção? Para conjuntar algo. Juntar o quê? Duas orações, duas ideias, se vocês preferirem. Né? Eu já tive explicando para vocês algumas conjunções um pouco fora do time, né, por conta de dúvidas que surgiram. E eu expliquei que tem uma diferença imensa eu dizer I was hungry and I had a sandwich. Né? Eu estava com fome e comi um sanduíche. E dizer I was hungry but I had a sandwich. Estava com fome, mas comi um sanduíche. Na primeira oração, e comi um sanduíche, implica-se que o sanduíche era plenamente satisfatório para a minha fome. Na segunda, a conjunção mas, a ideia de contrariedade, implica justamente que aquilo não era suficiente, mas era o possível para o momento. Então ali eu tenho duas ideias. Ideia 1, estar com fome. Ideia 2, comer o sanduíche. E o elemento de ligação, o link, né, que eu vou escolher para colocar ideia 1 com ideia 2 em funcionamento, pode alterar completamente a carga de sentido dessa construção. Né? Enfim, a gente vai trabalhar então com duas orações. Outra maneira de reconhecer a quantidade de orações é pela quantidade de verbos. Né? Sem mais delongas, eu vou pedir a vocês que separem então as duas orações para mim. Oração número 1. Onde que eu paro? A oração número 1 e a oração número 2. Isso aqui é um período, né? Um período completo. Faça, Poliana.
Quem vem depois de uma vírgula? O but? Sim. Sim. Ele normalmente, eu não vou te falar sempre, porque sempre eu fecho as possibilidades até para novidade. Mas quase sempre que eu vejo ele, a não ser que por um erro de alguém, ele está com vírgula. Ele é precedido de vírgula. Justamente por causa dessa ideia de pausar e contrariar a ideia 1. Né? Vamos lá. Gente, pergunte. Então, it's a boy. Presume que você está falando de alguém sobre o qual o teu interlocutor não conhece o gênero. Nasceu um bebê. Sim, mas veja. Então, por quê? Vamos imaginar a situação hipotética. A sua irmã tem um bebê. E eu estou conversando com você que sabe que esse bebê nasceu e já sabe o sexo do bebê, mas eu não. Aí eu pergunto para você, e aí, é menino ou menina? E você me responde, it's a boy. Por quê? Porque eu, seu interlocutor, não sabia o gênero. Entendeu? E aí você trata como um it. Os interlocutores, a população inglesa não sabia, né? Sim, e aí quem revela usando o it. E outra é porque it pode ser usado para referir a bebê, tá? Todos os bebês podem ser referidos como it. Sim, porque a pergunta, se você não sabe se é menino ou menina, qual é a pergunta? Is it a boy or a girl? Porque o it é justamente para situações em que eu não sei definir o gênero. A pergunta é, is it a boy or a girl? E eu tenho que responder de acordo com o que foi a pergunta. Se a pergunta usou o pronome it, eu respondo usando o pronome it. E aí it's a boy. E daí para frente eu passo a me referir usando he. Mas nesse primeiro momento da resposta, eu respondo com o pronome que usou-se para perguntar. Vamos lá então, gente. Como que eu divido isso aqui em duas orações? Até o but é uma oração. Até o armchairs. Tá, até armchairs é uma. Né? E depois... But real old policeman. E aí, como é que fica a questão do on the streets? Tá na segunda ou é parte da primeira ou é uma terceira? Não, faz parte da segunda? Vamos ver, tá? Vamos ver. Na verdade, o on the streets é um adjunto. É um adjunto adverbial de... Street é o quê? De lugar. Né? Na verdade, ele não faz muito parte nem de uma nem de outra. Ele é um adjunto. E adjunto é aquilo que é colocado junto. Mas que originalmente não está junto. Né? Mas nós vamos tratá-lo junto da segunda. Tá? Porque ele está falando do office, que por acaso está oposto à ideia de on the streets. Tá? Um como oposto do outro. Então nós vamos dividir, sim, vocês estão certas, meninas. A primeira oração até armchairs. Agora me digam. Cápsula verbal já está de azul. Might solve. Por que eu tenho dois verbos na cápsula? Vamos imaginar que eu elimine um. Quando eu digo fictional detectives solve crimes from their armchairs,
Qual a diferença de eu dizer fictional detectives might solve crimes from their armchairs? Para isso você vai precisar do significado da palavrinha might, que é o passado de may. Procurem no dicionário aí de vocês. Might. Quem trouxe dicionário? Vocês estão sem dicionário? MYGHT. Might. O may também pode ser. May. Isso, MAY. Além do mês de maio, né, que com certeza vai sair aí, may é poder. Poder no sentido de indicar possibilidade. Passado de may, passado de poder é poderia, né? Algo que pode acontecer, é hipotético. Agora, quando eu digo fictional detectives solve crimes, esquece, vamos até tirar essa expressão de lugar por enquanto, esquece ela. Vamos encurtar a oração para entender. Fictional detectives solve crimes. Fictional detectives might solve crimes. Qual a diferença entre uma e outra? Solve com o que parece? Solucionar. Faz sentido? Uma vez que são detetives e estão ligados a esse verbo pela palavra crimes? É isso que detetives fazem com os crimes? Solucionam. Tá. Qual a diferença entre dizer que fictional detectives solve crimes e depois dizer fictional detectives might solve crimes? Pode ser que, né, é uma possibilidade de que eles resolvam os crimes. Por isso é que eu chamo essa inserção da palavra might, poderia ser a palavra could, por exemplo, poderia ser a palavra may, eu chamo isso de modalização. O que é modalizar uma sentença? Uma coisa é dizer assim, ele é ladrão. Outra coisa é dizer, ele pode ser ladrão. Qual a diferença disso? Acaba sendo uma forma de modificar, mas não de modificar o substantivo, como a gente aprendeu em grupos nominais. Ele é modificador do verbo. Isso, ele enfraquece o poder para uma especulação. Exatamente. Ele enfraquece. A gente fala tecnicamente que ele diminui a assertividade do verbo. O que é assertividade? É o poder de afirmar. É isso. Não, não é isso. Pode ser isso. Né? Então é mais ou menos isso que acontece aqui. Por isso que esse might é parte da cápsula verbal. Porque ele está trabalhando não em função dos elementos que vêm antes do verbo, né? Muito menos da palavra crimes. Ele está trabalhando em relação direta com o verbo, enfraquecendo a assertividade desse verbo. Né? Uma coisa é dizer, ele vai tirar 10 na prova. Outra coisa é dizer, ele pode tirar 10 na prova. São coisas bem distintas. Tá? Então vamos lá. Onde estão, agora que eu achei a cápsula verbal, onde estão os substantivos? Vamos voltar para a nossa sentença original. Eu vou marcando, depois eu pergunto se está certo. Vou usar a letra N de não. E mais? Não, por enquanto, sim. A gente, por enquanto, não vai achar os núcleos e os modificadores. Vamos achar só os substantivos. Crimes.
Substantivo para mim é detetive. Armchairs. Esse aqui. É esse aqui. É aquelas que você bota os braços. Senta e põe os braços. Arm é braço. Chair é cadeira. É a famosa poltrona. Ou da poltrona. Vamos ver se todo mundo concorda então. Vocês me deram como substantivos armchairs, poltronas. Sim? Para isso nós precisamos voltar no conceito de substantivo. Substantivo é aquilo que nomeia uma coisa no mundo, seja ela concreta ou abstrata. Armchairs é substantivo? Crimes é substantivo? O crime é o nome de alguma coisa, de algum conceito, de uma ideia, é um substantivo. Detetive é um substantivo, a partir do momento que ele existe no mundo. E ficcional é substantivo? A Poliana já estava duvidando da própria escolha que ela fez. Você mudou de ideia, Poliana? Ah, tudo junto. Não, tudo junto não é substantivo, mas você está numa pista boa. Você está na pista boa, porque é a oração substantiva, tudo junto. Tá, vamos lá. O ficcional, o que eu faço com ele? Chamo ele do quê? Tá difícil, peraí, deixa eu ir. É o quê? Alguém falou. É um adjetivo, muito bem. Opa. É um adjetivo. Bom, e os outros substantivos? Tem alguma coisa ao lado deles? Gente, eu vou chegar um pouquinho mais para perto para evitar um desastre. Troféu joinha para mim, né? Vamos voltar de trás para frente. Armchairs é um substantivo. Portanto, ele sozinho é substantivo. Mas se ele tiver coisas ao lado dele modificando ele mais essas coisas formam um... Não, vou pensar de novo. Armchair sozinho está marcado pela letra N de noun ou de substantivo, como prefiro. Ele sozinho é isso, é substantivo. Mas ele pode ter palavras ao lado dele que vão trabalhar modificando o seu sentido. Os famosos modificadores. Esse substantivo mais seus respectivos modificadores constroem Qual o tema da aula? Um grupo nominal, tá? Grupo nominal é aquele cujo núcleo é o substantivo e é composto por esse substantivo e modificadores, que podem ser outros substantivos, adjetivos ou artigos. O que eu faço com esse their armchairs? Vamos pensar o universo das poltronas. No universo de todas as poltronas do mundo, esta oração está falando de todas as poltronas do mundo ou só de algumas? Da cadeira do detetive ou dos detetives? É só uma cadeira? São várias, mas todas elas pertencem a detetives. No universo de todas as cadeiras do mundo, tem aquele grupo mais limitado que são as cadeiras dos detetives. Pergunta comum de TOEFL para quem for fazer TOEFL um dia. A que o pronome their se refere?
O pronome their faz diferença. A crimes. B, armchairs. C, fictional. D, detectives. Pronome retoma um substantivo. Ele é um pronome possessivo. Ele indica que isto pertence a isso aqui. Their quem? Deles quem? Eles quem? Os detetives. Bom, eu posso dizer então que their em relação a armchairs é um? Não. Ele é um modificador. Ele modifica o sentido da palavra poltronas, né, para um universo de poltronas bem mais limitado. Então ele é um modificador. E o from? O from é o quê? Quando eu digo I'm from São Luís. Isso, ele é uma preposição. Lembrem-se, vamos retomar as dicas, né, que eu vim dando para vocês ao longo do semestre. Uma preposição indica uma. Ela é uma preposição. Portanto, ela indica uma posição de origem ou de destino, ou de estada. É preposição. No caso aqui é uma posição de origem. O from é preposição que indica origem. É de onde parte a ação. Se ela é uma preposição, a gente aprendeu que as preposições e as conjunções fazem função de elementos de... Na aula passada, nós aprendemos que... Vou voltar um pouquinho à teoria. Na aula passada, a gente viu que o grupo nominal é um grupo encabeçado pelo substantivo, que é como se fosse o Sol. Em torno desse substantivo giram alguns planetas. Podem ser outros substantivos ou adjetivos. E eu tenho um sistema solar fechado ou um grupo nominal. Para ligar esses grupos nominais, eu preciso de preposições e conjunções. Sendo from uma preposição, eu só posso chamar from, então, de link. E, portanto, o meu grupo nominal morre aqui. Their armchairs. Esse é um grupo nominal. Pegaram o raciocínio? Para que eu estou ensinando isso para vocês? Porque na prova eu vou dar um exercício, identifique os grupos nominais da oração? Não. É porque vocês vão usar desse conhecimento para, sabendo fazer essa análise, interpretar o contexto do que está lendo. Está muito longo esse período, não estou entendendo o que está dizendo. Opa, vamos decompor em grupo nominal? Vamos tentar entender o que é cada grupo nominal, depois a gente devolve isso aqui de volta. Tá? Eu não vou cobrar de vocês a gramática pela gramática, eu vou cobrar o conhecimento de gramática aplicado à interpretação do texto. Tá? Vamos lá então. Crimes. Nós já temos que crimes é substantivo. Tem alguma coisa antes de crimes que possa configurar um grupo nominal? Tem alguma coisa que possa se juntar à palavra crimes para configurar outro grupo nominal? Não. Então ele é um grupo nominal do eu sozinho, né? Cujo núcleo é ele mesmo, ele é um substantivo. Somente vamos tratá-lo assim, tá? Ou, se você preferir, chama ele de grupo nominal solitário. O grupo nominal com solitária, né? E detectives? Quem modifica detectives? Se é que tem um quem? É o fictional. No universo de todos os detetives do mundo, eu tenho os de verdade e eu tenho os de mentirinha. E esse aqui é o universo dos de mentirinha. Então eu tenho outro grupo nominal. Aí eu tenho grupo nominal 1, grupo nominal 2 e grupo nominal 3. Grupo nominal 2 está sendo tratado como grupo nominal porque existe grupo do eu sozinho, né? Vide
Não vou nem falar nada, que sacanagem com os coitados do PSTU. Eu ia falar vídeo PSTU quando só tinha o Lindbergh Farias de deputado. Ele era um grupo, né? Era o grupo do eu sozinho. Vamos ver se bate. Cápsula verbal. E aí eu comentei, é o verbo to solve modalizado. O que é modalizado mesmo? Para vocês lembrarem com mais facilidade, é enfraquecido, né? Enfraquecido, relativizado, qualquer coisa nesse sentido. Depois eu tenho detectives, não. Bateu? Bateu, vamos apagar. Crimes, não. Bateu? Armchairs, não. Também. Oi? O armchairs, o que tem? São duas palavras que se juntaram. Muito bem. Ela é uma palavra que a gente chama de palavra composta. Compound word. Ela vem no processo de derivação em que duas palavras se juntam para formar outra. Tá? Fictional, a gente chamou de adjetivo. A gente aprendeu que adjetivo é uma espécie de modificador. Portanto, bateu. E o there a gente chamou de modificador. Vamos ver se a gente acertou? Acertou. Então tá aqui o gabarito para vocês. A gente fez junto e a gente chegou junto no resultado esperado. E o L do link do from, que é a preposição, como esperávamos. Façam a segunda parte vocês. But real world policemen spend most of their time out of the office on the street. Eu vou dar uma dica para vocês, esse most of, tratem ele junto, porque ele significa a maioria. Tá? Não. Most of é maior parte dele. De superioridade seria more than ou isso, tá? Esse most of significa a maior parte de. A gente trata ele junto. Superlativo. E esse but vocês podem desconsiderar, tá? Depois vocês usam ele porque ele é um elemento de ligação. Ele é uma conjunção. Eu vou dar 3 minutinhos, acho que é suficiente para vocês pensarem aí.